Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nós estamos recebendo o Marcelo Vieira Nascimento. Marcelo Vieira Nascimento estudou e está estudando ainda, né? E está lançando e vai lançar no próximo mês, no mês de abril, lá para o final do mês de abril, uma biografia do Fritz Miller. E ele está aqui na cidade de Timbó. A gente estava conversando aí com o Evandro Lois também, que logicamente está dando divulgação para essa importante obra do Fritz Miller. Fritz Miller, que é uma personalidade aqui do Vale do Itajaí, também conhecido como Miller Desterro, o Johann Friedrich Theodor Miller. Foi naturalista, botânico, professor de matemática e ciências naturais teuto-brasileiro. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história através do Marcelo Vieira Nascimento, que escreveu essa biografia do Fritz Miller. E o Fritz Miller, que tem parentes aqui na cidade de Timbó, tem uma ligação aqui com a cidade de Timbó. E a gente vai saber quais são as famílias aí que são parentes do Fritz Miller e entender um pouco mais dessa história do Fritz Miller através dessa biografia que o Marcelo escreveu. Logicamente que a gente não vai ter tempo aqui para conhecer toda a história do Fritz Miller, mas um apanhado geral, os principais pontos dessa história, dessa obra também que está sendo lançada aqui no mês de abril. Então, quero cumprimentá-lo, Marcelo Vieira Nascimento. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui na rádio e em Timbó, voltando não pela segunda vez, eu já tive em outras oportunidades, mas em relação a Fritz Miller, a segunda vez eu tive o ano passado aqui, fiquei uma semana em Timbó para entrevistar os descendentes de Fritz Miller e no arquivo histórico da cidade, coletar informações, porque há um capítulo que é um capítulo de Timbó e dos descendentes de Fritz Miller. Era um capítulo que me incomodava muito, e eu assim como eu fui para a Alemanha, passei 33 dias lá em busca do Fritz Miller, que ficou na Alemanha, eu também vim aqui a Timbó em busca dos parentes dele e para contar essa história, né? Primeiramente, quem é o Marcelo Vieira Nascimento? Eu sou natural de Florianópolis, eu sou geógrafo e botânico, tenho doutorado em geografia e doutorado em botânica. Sou funcionário da Prefeitura de Florianópolis na função de geógrafo, agora aposentado, né? E eu não me considero um escritor, porque os livros que eu faço, eles sempre reúnem. Eu não me considero um escritor normal, um escritor que, quando falo escritor, uma pessoa que escreve poemas, que escreve... Aqueles livros mais populares, vamos dizer assim, né? Os meus livros, eles sempre reúnem ciência e arte. Então, eu tento conjugar essas duas... Até porque a arte aí tem a ver com a família também, né? Tem a ver com o Fritz Miller. E com a família, a sua família também? Porque sim. A sua filha... A minha filha é ilustradora também. Ela está no livro não é porque é minha filha. Ela está no livro porque é uma excelente ilustradora. Assim como os outros 8 que fizeram toda a parte de ilustração botânica. Esse livro, ele começa há 5 anos atrás. Quando eu termino meu livro sobre orquídeas nativas de Florianópolis, eu fiz um capítulo que foi os naturalistas que viveram em desterro e que falaram sobre orquídeas. Aí eu caio em Fritz Miller, uma carta dele para Darwin, e depois o Darwin perguntando para ele se a ilha de Santa Catarina tinha muitas orquídeas. E eu encontrei no meu livro 287 orquídeas nativas. E então, o primeiro ano desse livro foi um trabalho solo, sem nenhum recurso financeiro, e logo depois eu fiz apresentei um projeto na Lei de Incentivo à Cultura do município de Florianópolis. É como se fosse a Lei Rouanet Municipal. O projeto foi aprovado, então, depois de longos 5 anos, eu estou entregando o livro. O livro são 3 tomos, né? Tem 1.483 páginas. Quase 1.500 páginas. 912 fotografias ou imagens, 115 ilustrações, 52 de Fritz Miller e mais 50 que nós fizemos. Tem 75 tabelas,
porque ele denominava uma determinada árvore, uma determinada borboleta. Esse nome científico pode não ser o que é hoje. Então a gente fez isso, 33 mapas e 1.252 notas de rodapé. Olha só, né? Quanto material disponível aí através do livro aí que o Marcelo está lançando, essa biografia, a biografia do Fritz Miller. Qual é o que te levou ao interesse em relatar a vida do Fritz Miller, Marcelo? O interesse foi já lá quando eu fiz a escola técnica. A minha professora de biologia falou sobre Fritz Miller. Quando eu fui fazer o cursinho pré-vestibular, eu tive aulas de botânica e tive aulas de zoologia. E o Fritz Miller criou uma teoria que é o mimetismo milleriano, que até hoje é aceita. O mimetismo é quando um bicho imita um outro bicho. Então eram duas borboletas que pareciam ser iguais, então uma imitava o jeito da outra, cor, tamanho, só que essa era ruim de comer e a outra não era ruim de comer. E ele queria entender isso e comeu uma e depois comeu a outra. Então assim, essa se defende sendo não saborosa para comer. Então ele escreveu isso. E quando eu fiz o livro das orquídeas, e aí vem Fritz Miller novamente na minha cabeça para produzir essa, eu acho que é uma grande obra. São 41 capítulos e a obra ela foi alicerçada em um tripé, que é muito interessante. A primeira coisa era uma palavra, uma frase e um poema. A palavra era revelar. Então, assim, quando eu digo revelar, eu gostaria de revelar Fritz Miller e gostaria que ele se revelasse. E a gente conseguiu fazer isso. E a primeira maneira que eu encontrei de revelar é que os 3 livros vêm numa caixa preta, e quando a gente tira ele da caixa preta, a capa dele tem as ilustrações de Fritz Miller negativo. Então é como se fosse revelar um filme. Essa é uma maneira explícita de revelar. O restante da revelação as pessoas vão ter que ler. A frase é um ser humano e sua ciência. Então eu quis enfocar o ser humano Fritz Miller. E o ser humano tem os 2 sentidos. E a música, que na verdade é uma música, se tu me permitires, eu gostaria de ler, ela é pequenininha, mas eu acho que algumas pessoas conhecem, do grupo que não existe mais, Expresso Rural. E o nome da música é Nas Manhãs do Sul do Mundo. Sempre escutava essa música, claro, porque fez parte da minha adolescência, e eu nunca tinha percebido isso porque o Fritz Miller não estava no meu dia a dia, né? Quando eu escuto em 2020 essa música, eu chego à conclusão: essa letra é Fritz Miller. Então eu vou comentar com vocês. Vou fugir desta metrópole à libertação. A metrópole era Berlim. A libertação é que ele foi derrotado numa revolução que teve na Alemanha. E seguir algum caminho que me leve ao sul. Ele tinha 3 opções: Estados Unidos, Chile e o Brasil. E nas manhãs do sul do mundo, então ele já decide, é no sul do mundo. E o Dr. Blumenau tinha recém-fundado a colônia, e o Dr. Blumenau foi funcionário do avô de Fritz Miller. Então eles se conheciam. Nas manhãs do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios, só faltou colocar mar, que ele adorava os crustáceos marinhos. Semear meu canto em campos de cereais. E ele fez isso. E esse livro, esses textotromos, é o fruto desse semear dele. Eu entendo isso. É como se... claro que eu não quero ficar no lado dele, muito pelo ficar sendo ele, mas eu me sinto responsável para divulgar o que nunca foi divulgado sobre ele. Neste momento. E continua. Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar em algum lugar desta federação, que é o Brasil, alguma substância estranha
que substitua a dor no coração e mate a vontade de voltar e voltar. Então, assim, ele tinha vontade de voltar para a Alemanha, mas nunca voltou. A substância estranha, e é uma interpretação minha, é o mar de Desterro e a floresta atlântica do Vale do Itajaí. Foram os 2 lugares que ele mais estudou, né? Então, o livro tem essa característica. Bruno, dá um volume aí na música. Não tá... Pode ser um sonho louco, mas Esse é o Daniel. Essa é a Banda Expresso aí e nas manhãs do sul do mundo. lugar dessa federação. A Luciane, que é a irmã dele, me deu, eu tenho os direitos de usar a letra no livro, e ela aparece nos três tomos. Uma outra coisa do livro é assim, o primeiro é amarelo com preto. O amarelo, o tomo 1, desde que nasce ao dia que ele se torna brasileiro em Desterro. Então, esse amarelo é em homenagem à Alemanha, por causa do amarelo da bandeira. O tomo 2 E é o maior em volume. É o que tem mais informações Mais inéditas informação dele. Uhum. E é azul para lembrar o mar de Desterro que ele tanto amou. O terceiro tomo é verde, e aí aqui está o cientista e funcionário do Museu Nacional do Rio de Janeiro, naturalista do museu, e aqui, nesse tomo, tem os 15 artigos científicos que são praticamente inéditos, que ele escreveu sobre bichos em Blumenau. E é verde para representar a floresta atlântica, né? Então, assim, ele foi lançado no dia 19 de abril, em Florianópolis. No dia 15 de maio será lançado em Blumenau. Hoje nós vamos saber se ele vai ser lançado entre o dia 25 e o dia 28 de abril aqui em Timbó. Junto com... Depois eu vou levá-lo no dia 20 de abril à Videira, porque tem uma conexão de um descendente dele, do Fritz Miller, que viveu aqui em Timbó, com Videira. Pois é, vamos Marcelo, Timbó, qual é a conexão? Quais são as famílias que têm conexão com o Fritz Miller aqui na cidade? Lorenz. Família Lorenz. O Fritz Lorenz e o Hans Lorenz eram netos dele. O seu Hans Lorenz e o Fritz e Lorenz. O Fritz Lorenz. Fritz Lorenz, que leva o nome de uma rua aqui da nossa cidade. Tem seis coisas públicas, né? Rua, praça, ponte, tem o nome de Fritz Lorenz. Que era neto de Fritz Miller, filho da Tusnelda Lorenz. E o Hans Lorenz, não, ele teve uma doença séria e a esposa levou ele para São Paulo. E então o Fritz Lorenz é que tocou todas os empreendimentos dos Lorenz, né? E o Fritz Lorenz nunca estudou, nunca foi para a escola, ele viveu na casa do avô até os 15 anos e o Fritz Miller é que ensinou tudo para ele. Então, assim, a metiça, ele que criou a metiça. A fecularia Lorenz foi ele que criou. O sagu brasileiro, porque o saguzeiro não acontece no Brasil. O saguzeiro é a fruta de uma palmeira. O nosso saguzeiro é feito da raiz de mandioca e do aipim. E o Fritz Miller ensinou ao Fritz Lorenz a fazer o sagu, então eles tinham a fecularia aqui, né? Pois é, olha só quanta ligação, né? E a conexão de Fritz Lorenz com Videira, no início do século XX, ele compra, próximo ao Rio do Peixe, uma pequena fábrica de banha. Só que ele ficou no lado de uma colônia alemã, e no outro lado do Rio do Peixe, na outra margem, era uma colônia italiana. E na colônia italiana é que passava o trem. E isso só tinha travessia de balsa. Então, como é que ele ia colocar as caixas de banho em balsa? Ele contrata um arquiteto alemão e ele projeta e se constrói uma ponte, a primeira ponte que ligou essas duas comunidades, a primeira ponte do Rio do Peixe, toda feita em chaimel, sem um prego,
e na hora que essas duas comunidades se ligam com a ponte, nasce a cidade de Videira. Nasce a cidade de Videira. E a fábrica de banha depois é vendida para quem? Para os Brandalize. Ou E seja, que vira a Perdigão. a Perdigão. Então Olha a origem, né? Quando começa a olhar a história, que interessante. Olha, Marcelo, a gente, né, teria muito que conversar aí sobre Fritz Miller, mas a curiosidade vai ficar para quem quiser conhecer a história dele através desse material riquíssimo que a gente está vendo aqui, só pelas imagens, né? São 4 tomos, 4 volumes aí, 40 e quantos capítulos? 41 capítulos. 41 capítulos, quase 1.500 páginas a respeito da vida e da história, do trabalho, da pessoa de Fritz Miller. Então, fica o convite aqui, a gente vai certamente, quando tiver a data, Marcelo, através aí do Evandro, enfim, né? Você fique à vontade de nos repassar, a gente faz questão de divulgar aqui para os nossos ouvintes também, quando for o lançamento dessa obra aqui na cidade de Timbó, pela íntima ligação que tem aqui com a nossa cidade, através do Fritz Lorenz e também do Hans Lorenz, aqui da nossa cidade e das suas famílias. Nós queremos divulgar e apoiar certamente o lançamento desse material riquíssimo sobre a vida e a obra de Fritz Miller. Marcelo, um grande abraço para você, foi um prazer te conhecer e, poxa vida, que bom, né? Uma pessoa lá de Florianópolis interessada pela história do Fritz Miller, dando divulgação para essa história e que tem uma ligação íntima aqui com a nossa cidade. Daí eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura e poder divulgar o livro e só tem uma coisa chata no livro, é que eu não posso vender o livro. Certo. Porque o livro foi feito pela lei de incentivo à cultura, então eu sou proibido de vender o livro, então eu tenho que fazer doações. Né? Essas doações vão para prefeituras, bibliotecas... prefeitura, bibliotecas, mas eu posso no lançamento um pequeno percentual dar para as pessoas que estiverem presentes. É claro que eu não vou ter 200 para dar. Então, o que a gente está, como foram feitos poucos exemplares, porque é uma obra cara, são, na verdade, 3 livros, capa dura, sobrecapa, todo colorido, numa caixa. Uma caixa ainda. Então, possivelmente em Timbó, como em Blumenau, como em Videira, a gente vai fazer um sorteio de 10 a 15 exemplares para as pessoas que estiverem presentes. E junto com o lançamento do livro, a exposição de ilustrações botânicas, de ilustrações naturalistas de Fritz Miller, que ele fez, e para Fritz Miller, que foi a nossa equipe que fez, estarão aqui, eu acho que um mês vão ficar aqui hospedadas em Timbó. Muito bem. Marcelo, um grande abraço para você, sucesso, parabéns pela obra. Muito obrigado, bom dia a todos.